Muito boa noite. Feliz ano novo para quem eu não vi ainda. Amém, gente? Ou não, quero um triste ano novo. Não? Então feliz ano novo, gente. Melhorou um pouquinho. Gente, aproveitar que vocês estão sentados. A gente tem que até cuidar o que ora, pastor Ronaldo, porque o pastor Ronaldo falou tem um texto daquilo ali que Deus leva antes da gente ver o mal, né? Está lá em Isaías 57, 1 e 2. A Bíblia diz que Deus recolhe alguns antes deles verem o mal na vida deles. Eu não me importaria disso. Perece o justo, e não há quem se impressione com isso. Está tudo certo, pereceu. Sabe aquela história? Esse aí sabe quando a gente fala? Esse ali morreu tarde, é ou não é? É isso aí que ele está dizendo. Perece o justo e ninguém se impressiona. E os homens piedosos são arrebatados, são levados sem que alguém considere nesse fato, sem que alguém pensa, ou sem que alguém entenda. Mas por que Deus levou uma pessoa tão boa? E o texto diz: pois o justo é levado antes que venha. Não é para todos os justos, mas é alguns. Deus leva antes do mal visitar a casa deles, a vida deles. Eles entram na paz e descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas vamos receber os novos membros. Eu convido a passar aqui Bernardo Rosti Rola, Lara dos Santos de Assunção e Mabiane Oliveira Secato. Pode passar. Vamos nos colocar de pé, gente. Vamos estender as nossas mãos e vamos abençoar o Bernardo, a Lara. Vamos, Lara, a mais nova está se arrastando. Brincando, gente. A Lara eu conheço desde muito pequenininha. Falei para ela uma alegria recebê-la hoje aqui como membra. E vejo na vida dela, ela tem 14, né? Eu conheci a Deus, eu tinha de 15 para 16, ali eu tive as minhas primeiras experiências com Deus. A primeira experiência que eu tive foi antes. Eu louvo a Deus pela vida de um cara chamado Gilmar Braga. Ele foi a ele que Deus deu a direção de criar uma escolinha de futebol chamada PEC, Projeto Esportivo Cristão. E eu fui convidado para fazer parte do time. E toda quarta-feira antes do treino, nós éramos obrigados a ir para uma sala. E ali tinha um ministro de louvor, que nem o Roger, que tocava e cantava. E ele pregava. E tinha tema de casa. Eu me lembro que o pastor Diego do Joade, líder dos Adores lá da sede, o Diego ele fazia todos os temas, pastor. Só ele fazia os temas, mas ele fazia todos os temas. Eu nunca fiz nenhum tema. E quando eles começavam a orar, eu começava a rir assim, eu achava engraçado o jeito que eles oravam. Eu estava acostumado com Pai Nosso, crê em Deus Pai, Salve Rainha, Ave Maria, sabe, né? E aqueles lá. E aí teve um dia que Deus mexeu comigo, porque ele disse o seguinte: ele viu que eu sentava bem no fundo, e a gente era aquelas classe, como que chama aquelas que tem a guarda aqui, de estudante, né? Aquela lá, sabe aquela que tem a estudantil, aquela que tu senta e tem a negócio aqui. E tava eu e um amigo, e um era de direita, a classe, e a outra era de esquerda, ou seja, tava um do lado do outro. Tava assim, ó, vou resumir para vocês. Tava assim, ó. Assim, a mesa dele é a minha, eu aqui, ele aqui. E o Gilmar pregando, e nós nem aí pro pastel, lá no fundo assim. E o Gilmar disse bem assim: se Deus quiser que aquela lâmpada lá, mais ou menos onde eles estão lá, cai agora, ela cai. Gente, aquela lâmpada caiu assim, ó, uma fluorescente.
Mas não foi segundos depois, foi na hora. Eu me lembro que o rapaz que estava do meu lado, ele levanta chorando, dizendo assim: eu quero Jesus. Assim, chorando. Aquilo incendiou o lugar, com aqueles meninos fora da casa. Nós era tudo fora. Eu confesso que eu fui mais devagarzinho, assim, pois é, eu acho que tem que ir, sabe? E aquele dia marcou, porque não tem como aquilo ter sido combinado, sabe? Puxa uma cordinha, a lâmpada lá do fundo cai. Não tem como, gente. Aquilo foi Deus provando que Ele é Deus. Ali foi uma experiência muito forte que eu tive com Cristo. E eu disse para Lara, porque eu conheço a Lara desde muito pequenininha, a família dela. E eu te dei 2 conselhos, não esquece eles. Eles mudaram a minha vida e pode mudar a tua. Eles mudaram o meu futuro, pode mudar o teu. Fechou? Estamos combinados? Maravilhoso. Mabi, vou dizer que nem o pastor Ronaldo disse para o Rodrigo: não preciso mais ir lá comer torrada agora. Entendeu? Se não me vê mais, já não está mais me vendo muito, né? Viu? Deus já resolveu. E tu? Segue o caminho. Amém? É o melhor caminho que tem. Quantos anos tem? 19? Que hora boa, cara. Hora boa. Não vou perguntar a tua idade, fica chato, né? Ela tem 14, ele tem 19. A Mabi, vocês imaginam aí, tá? Ficar chato, né? Sabe como é que pergunta a idade quando tu quer saber? Mas tem que ser bom de matemática. Que ano tu nasceu? Sabe? É melhor, né? Vamos abençoar eles. Pai, como igreja, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Nós abençoamos a vida do Bernardo nessa noite. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração do Teu Filho. Nós oramos abençoando a vida dele, abençoando o futuro dele. Senhor, que ele possa colocar a vida, o futuro, a esperança nas Tuas mãos, Pai. Nós o abençoamos, nós o acolhemos, nós o recebemos e pedimos ao Pai que os olhos do Senhor estejam sobre a vida dele e que nós como igreja possamos ajudá-lo, ó Deus, a conhecer o Senhor e a caminhar nos caminhos do Senhor. Queremos abençoar, Senhor, a Mabi, abençoar o seu esposo, abençoar a sua família. Pedimos ao Pai que a Tua graça esteja sobre a vida dela, que o Senhor a abençoe, que o Senhor possa guardar o caminho dela, endireitar o caminho dela, que a Tua vontade seja feita na vida dela, Pai. No nome de Jesus nós colocamos também a Lara diante de Ti. Senhor, toma, ó Deus, essa adolescente nas Tuas mãos. Guarda ela, Pai, como a menina dos Teus olhos. Que a mão do Senhor esteja sobre ela. Que ela possa, ó Deus, a cada dia Te buscar mais, Te conhecer mais, ter mais experiência contigo. Que a vida dela possa estar nas mãos do Senhor, que ela possa entregar a sua vida ao Senhor, que ela possa dedicar a sua vida ao Senhor, e que o Senhor possa abençoar a vida e o futuro da Lara, da Mabi e do Bernardo. Pai, nós como igreja os abençoamos e os recebemos no nome de Jesus. Amém. O mundo nos quer, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não
Você pode tomar o seu lugar. O ano é novo, mas a palavra de Deus permanece a mesma, ontem, hoje, e assim será para sempre. E nós finalizamos o ano falando sobre o maior sermão de todos os tempos, ministrado, ensinado pelo maior mestre, pelo maior pregador que já existiu, que é Jesus. E quero fazer menção ao nosso culto de testemunhos que tivemos no último domingo, que foi maravilhoso, testemunhos muito edificantes, muito fortalecedores para nós como igreja. Eu fui muito edificado por tudo que eu ouvi, e a gente vê que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não acompanha, mas Deus tem feito grandes coisas. Amém? A gente está no lugar certo, na hora certa, buscando o Deus certo. Amém, gente? Então continue firme. Mesmo que você não tenha, talvez, ainda recebido a resposta. Alguns objetivos de 2025 eu não atingi. Muitos eu passei voando por eles, assim, criei um objetivo, eles foram muito maiores, e alguns eu não tive resposta. Mas eu tive, a minha última resposta do ano foi dia 27 de dezembro, fiquei muito feliz. Nesse dia eu tive a resposta para uma oração que eu estava fazendo desde o ano de 2023. Ou seja, não veio 23, e eu confesso para vocês que eu achei que não vinha em 24. Mas aí dia 27 de dezembro veio. Quero dizer para todos vocês: Cássio, mas Deus não sabe o que a gente precisa? Sabe. Mas a Bíblia diz que se nós queremos algo, nós temos que pedir através das nossas orações. Então eu te encorajo. Inclusive Deus colocou no meu coração uma palavra sobre oração. Não sei se vai ser quarta, não sei se vai ser domingo, não sei. Mas eu estou com uma palavra muito especial sobre oração para compartilhar com a igreja. Pode dizer quando vai ser? Óbvio que não. Como é que eu faço? Vem. Amém? Isso é coisa de pastor, viu? Que a gente sempre aqui. Né? Pastor Ronaldo, quer que vocês leiam a Bíblia o ano todo? Quantos anos tu falou que foi aquele negócio lá? Que 5 anos tentava terminar de ler e não conseguia? Pois é. Aí ele quer que a gente leia em um. Ele levou. Aí tu leu de 1º de janeiro a 24 de agosto. É tranquilo ler a Bíblia num ano, gente. É tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o meu raciocínio. Muito tem nos seus efeitos a súplica de um justo. Eu não vou falar, porque senão vou meio introduzir a palavra que eu vou pregar outro dia. Então a gente vai falar ainda nesse mês de janeiro sobre oração. E então fica ligado que Deus tem algo sempre muito especial. Vou compartilhar isso com a igreja. Eu vejo que o início de ano é muito importante. E eu vejo assim o cuidado de Deus. Cássio, mas as palavras de dezembro, de novembro, de outubro, não, elas são, gente. Está tudo certo. Mas a gente que está à frente, a gente percebe o cuidado de Deus com a igreja. Cuidado de Deus com você e com a sua família. E esse mês de janeiro vai ser rico nessas palavras que são palavras de direção, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de instrução para a sua vida. Estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Então eu quero que você fique ligado nesse mês de janeiro. Fique conectado.
Mas eu vou viajar, tá tudo bem, eu falei que coisa maravilhosa você poder viajar e ver a gente. Como que eu vi os testemunhos? Eu não estava aqui no último culto do ano, eu vi através do YouTube, e foi maravilhoso. Na verdade, eu ouvi 2 vezes ainda, se vocês querem saber. E tem o Spotify do culto de quarta, que você pode colocar o áudio e ficar recebendo. Então assim, gente, mas não perde. Porque a forma como a gente começa alguma coisa, ela é muito importante na construção da nossa vida. Presta atenção, não falei a forma como começa o ano. Mas da mesma forma, a forma que a gente começa o ano, ela é muito importante na construção do nosso ano. Me fiz entender? Amém ou não amém? Então, já recebemos uma palavra na quarta-feira. A gente inicia o ano aqui no domingo com ceia hoje. E eu quero que você engate essa marcha aqui no mês de janeiro, para a gente estar junto. Amém? Eu quero ler os últimos versículos do capítulo 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte. Se eu fosse colocar uma palavra aqui, um tema, eu gosto de colocar tema no que eu falo, eu ia colocar o seguinte: como acabar com o seu ano de 2025, no sentido negativo mesmo. Cássio, o que eu faço para esse ano ser muito ruim? Como que eu acabo com o ano de 2025? Eu vou falar assim que a gente terminar de ler o texto bíblico. Querem Mateus 7, versículo 24. Sabia que esse aqui foi o primeiro versículo que eu preguei na vida? Na vida. Eu me batizei no ano de 2000, eu tinha 17 anos, estava no 3º ano do ensino médio, meu tempo era 2º grau. Lembra disso? Quem é do 2º grau, levanta a mão. Mais de 40 é 2º grau, óbvio, né? Então eu estava no 3º ano do 2º grau, tinha feito uma redação na escola, falando de Jesus na minha redação. Curiosamente, acho que foi a melhor redação que eu fiz na vida. Eu fui escolhido como a melhor redação. Gente, eu nunca fui escolhido melhor em nada na escola. Mas no 3º ano do ensino médio, eu fiz uma redação que ganhou a melhor redação da escola. E a minha redação, o título dela era O Meu Melhor Amigo. E eu falei de Jesus. E foi lida na escola inteira. E daí eu fui escolhido para ser o orador da turma. Nem eu acreditei nisso, mas fui escolhido. Aí os meus colegas só diziam assim: ô Cássio, mas tu não vai ler Bíblia lá, né? Eu dizia para eles: fiquem em paz. Fiquem em paz, que eu estou crente agora. Eu estava mesmo, bem crente. E aí foi essa palavra que Deus me deu. E eu compartilhei como orador da turma, né? Então foi a primeira vez que eu preguei no microfone, que eu falei, pregar não é a palavra certa, mas que eu falei de um texto bíblico, expliquei ele em um microfone para, 300 pessoas que estavam lá, os pais naquele dia, era a formatura do ensino médio. E todo mundo depois achou legal, né? Porque todo mundo acha que a Bíblia é um troço estranho, né? Um livro místico, assim. E a Bíblia, ela é a voz de Deus para todos os seus filhos e suas filhas. Você quer ouvir a Deus? Abra a sua Bíblia e leia. Amém? E aqui Jesus, depois de ensinar sobre muitos princípios de uma vida cristã, ele fala o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, tudo aquilo que ele tinha ensinado, preste atenção, e lê comigo, pratica, será comparado a um homem, ser humano aqui, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Preste atenção. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com força, com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela foi muito bem fundamentada, ela foi muito bem alicerçada. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a uma pessoa insensata, uma pessoa doida, uma pessoa que não tem cuidado com a sua vida,
que isso é um insensato, ele não está nem aí. Então ouviu a palavra, mas não está nem aí para a vida. Então ele ouve, mas não pratica. E ele é como uma pessoa que edificou, construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, mesma coisa. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa. E aquela casa aconteceu o quê? Desabou, sendo grande a sua ruína. O texto já se explica. Jesus está falando, não adianta nada vocês ouvirem o que eu falo, se vocês não praticarem o que eu digo. Porque a grande diferença não está naquilo que eu sei, mas naquilo que eu faço com o que eu sei. É aí que está a diferença. Tem muitas pessoas que sabem o que precisam fazer na vida, mas não fazem. E aí vem a ruína sobre essas pessoas. Então como que você acaba com o seu ano de 2025? Não aplicando e não fazendo aquilo que você aprendeu da palavra. E também aquilo que você sabe que precisa fazer. Se você não fizer o que você sabe que precisa fazer, se você não aplicar aquilo que você tem aprendido, quero dizer que seu ano vai ser uma ruína. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Então como que eu acabo com o meu 2025? É você sendo insensato, você sendo descompromissado, você sendo religioso, porque o religioso ele acha que se ele vir à igreja, ele está salvo. E eu não duvido da sua salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Graça é um favor, é um presente. Então talvez você seja salvo, mas talvez você não tenha uma vida aqui nessa terra de acordo com aquilo que é da vontade de Deus para você, porque você vive uma vida insensata e não uma vida prudente. Então como que eu acabo com o meu 2025? Também não deixando, não abandonando aquilo que você sabe que precisa deixar e aquilo que você sabe que precisa abandonar. Estão comigo, gente? Sim ou não? E aí dentro desse contexto, eu quero falar sobre um princípio hoje para vocês, para esse ano de 2025, para a gente entrar bem, para a gente começar bem, para a gente começar, como a gente fala, com o pé direito, né? A gente entrar bem nesse ano. Eu quero ler Gênesis 12:1 com vocês, texto muito conhecido, faz tempo que eu não leio. Aqui veio a palavra do Senhor a Abraão, preste atenção. Ora, disse o Senhor a Abraão, veio a palavra do Senhor a Abraão e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção agora na promessa. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. E aqui uma direção para Abraão: se tu uma bênção, porque eu abençoarei os que te, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, ou através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. E aí aqui, gente, nós vemos a disposição de Abraão, porque Abraão foi quem Abraão foi. Abraão é conhecido como o pai da fé, um amigo de Deus. Mas Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente ele fez o quê? Praticou. Imediatamente ele partiu. Partiu, pois, Abraão, como lhe, lê para mim, gente, ordenara o Senhor. Então Deus falou, Abraão fez o quê? Obedeceu. A palavra de Deus, gente, olha aqui para mim, eu vou trazer alguns conceitos importantes. A palavra de Deus, ela é a única fonte genuína da nossa fé.
a única. A Bíblia é a fonte, quer dizer, é dali que vem, ela é a nascente da nossa fé. Lá em Romanos 10:17, a palavra diz que a fé vem pela pregação. Que pregação? Qualquer pregação? Do melhor pregador? Não. E a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem pela, eu gosto de uma outra tradução que diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. É interessante, gente, eu vou compartilhar com vocês com muito temor o que eu vou dizer aqui. Eu me alimento muito pouco de internet, porque é muito perigoso a gente se alimentar de internet. Presta atenção no que eu estou falando. É muito perigoso a gente se alimentar da internet. Cássio, até mesmo as pregações, olha aqui para mim. Sim. Eu assisti uma mensagem para milhares de pessoas, não foi milhões, foi milhares de pessoas. E eu salvei no celular para mostrar para a Grazi. Eu disse: ô Grazi, escuta isso aqui. E o povo dando aleluia e glória a Deus. E o cara não falou nada da palavra de Deus. E eu estou falando de milhares de pessoas. O cara não falou nada. E o povo, ele vai sendo levado por esse sensacionalismo, por esse emocionalismo. Sabe aonde a nossa fé aparece? A nossa fé não aparece num louvor maravilhoso como foi o nosso aqui agora. Eu posso dizer que eu senti Deus aqui. Mas aqui é fácil. A nossa fé não aparece nas adorações coletivas. A nossa fé não aparece quando alguém está orando pela gente. A nossa fé não aparece em alguns momentos da nossa vida. Sabe quando que a fé de verdade ela aparece? É quando tudo ao nosso redor se dissipa e fica só nós e os nossos problemas. Vocês estão comigo? Fica a nós os nossos problemas. E aí a gente se agarra na palavra que a gente tem da parte de Deus. Aí vem a fé. Porque a fé não precisa ser sentida. A fé é quando eu sei o que Deus diz a respeito daquilo ou de uma situação que eu estou vivendo e eu me agarro naquilo que Deus já disse. Porque se você olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer mais da Bíblia, você vai ver que tudo que a gente passa é café pequeno perto do que algumas pessoas na Bíblia passaram. E como que elas se sustentaram? Pela fé. Vamos pegar Jó. Jó não tinha pastor para pedir oração. Jó não tinha uma igreja. Jó não tinha alguém ensinando a palavra para ele. Jó só tinha fé. Fé naquilo que Deus havia colocado no coração dele. E o que sustentou Jó em tudo que ele passou, diante de todas as lutas que ele teve? A fé naquilo que ele sabia da parte de Deus. Presta atenção, fé não depende do que eu sinto, fé depende daquilo que eu sei da parte de... Tanto que Jó, ele vai declarar em um determinado momento, ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu, eu sei, não é eu sinto, é eu sei que o meu Redentor vive, ele está vivo e por fim se levantará a meu favor. Não é eu sinto, é eu. Então a fé não é o que você sente, é o que você sabe da parte de Deus. E você se agarra naquilo que você sabe dele. Isso é fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: a fé é a certeza
das coisas que não se veem. É a certeza, eu sei. Eu posso não sentir, mas eu tenho certeza. Eu sei. E é a convicção daquilo que eu espero para a minha vida. Isso é a fé. E é interessante que a gente vive um tempo hoje que as pessoas ficam esperando palavra de... eu quero que alguém me dê uma palavra. Poxa, a minha Bíblia deve ter, deixa eu ver, quase 1.800 páginas escritas. E você quer que alguém venha te dar uma palavra? Caso você não acredita nisso, eu acredito. Eu só acho que você não precisa disso. E eu só acho muito inconveniente, se eu fosse Deus, tá, se eu mesmo, se eu mando uma carta, um e-mail, se eu mando um WhatsApp, eu sei o que eu estou falando, e eu mando um WhatsApp para o pastor Ronaldo, pá. Aí o pastor Ronaldo lê e fica pensando, mas eu queria que alguém me confirmasse. Então eu estou dizendo para ele, eu sei o que eu estou falando, não estou dizendo que eu sou Deus, eu só sei o que eu estou falando, e ele vai, não, mas eu quero que mais alguém me diga. Estão entendendo a minha alegoria que eu fiz? Estão entendendo sim ou não? E sabe o que eu acho mais doido? Escuta, você que está aqui, você que está em casa, você que está estudando outro dia. Tem pessoas que acreditam mais no que uma pessoa diz do que naquilo que a Bíblia diz. A gente vive tal tempo hoje que as pessoas acreditam mais e buscam mais o que homens dizem do que aquilo que o próprio Deus disse. Aí você diz, não, mas eu honro a Deus. Será que isso é honra? Se você espera mais em pessoas do que no próprio Deus? Sabe qual é o problema da nossa... É que as pessoas leem muito pouco a Bíblia. Muito pouco. Talvez seja o ano de você ler mais da palavra de Deus. Buscar aprender mais da palavra. Não precisa ser muito não, viu? Não precisa ser muito. Mas leia mais do que você leu em 24. Amém? Para eu crer em Deus, eu preciso crer na sua palavra. E sabe o que é interessante quando a gente tem essa fé naquilo que Deus diz? Nós não precisamos compreender. Poxa, mas por quê? Porque às vezes a Bíblia ela contradiz o nosso pensamento humano e natural. Porque às vezes a gente quer matar e Deus manda fazer o quê? Perdoar, estão entendendo? A gente quer ferrar a pessoa, Deus manda ajudar. Então a gente não precisa, gente, compreender. Olha aqui para mim. A gente precisa apenas obedecer. Não precisa compreender. Precisa obedecer. E é interessante porque ali em Mateus 7, Jesus vai dizer, aquele que ouve, aquele que pratica, ele dá a promessa, vai ser comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre areia, e vai vir as coisas sobre a vida dele, e ele vai permanecer, indiferente os desafios que virão, ele vai permanecer. Sabe o que é interessante na nossa caminhada com Deus? Escuta isso aqui que eu vou dizer para você, isso aqui é muito, muito importante você ter plena certeza e convicção disso. O nosso papel é praticar aquilo que a gente aprende da parte de Deus, escuta isso. A promessa e o resultado não depende de nós, depende de ponto. Olha que legal. O que nós precisamos fazer, Cássio? Obedecer. Eu me lembro que eu dizia para os jovens
que o ABCD do cristão é obedecer. Entenderam? Em vez de ABCD, é o quê? Não, fala bonitinho assim. Obedecer. ABCD. Entende? É O, começa com o nosso alfabeto cristão. Depois vem o B, depois vem o D, e depois vem o C. Um pouco invertido. E é incrível isso, gente, porque quando a gente obedece a Deus, o compromisso de realizar a promessa não é nosso, é de Deus. Então, eu quero dizer para você, hoje, que talvez esse seja o ano da obediência. Eu não vou inventar a palavra do ano aqui, tá? Deus já nos deu uma palavra, Deus já renovou a palavra sobre nós, sobre a sabedoria, para gerirmos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Porque a sabedoria, ela foi a criação mais antiga de Deus, está lá em Provérbios. Deus, antes de criar todas as coisas, criou a sabedoria. E a gente vai andar de novo sobre essa palavra de sabedoria. E é sábio obedecer. A Lara me disse, vou te usar hoje, Lara, que ela recebeu bons conselhos da Ju e da Letícia. A Ju eu vi. Letícia está aí, não? Show. Estão juntas, inclusive, né? Sem muita panela, viu, irmãs? Estou brincando. Que ela ouviu bons conselhos de vocês. Eu agradeço. Agradeço o pessoal do Ministério Infantil, o pessoal da Joade, porque eu tenho certeza que dentro das nossas limitações, porque eu também aconselho, gente, desde os meus 20 e poucos anos, 20 e poucos mesmo, que eu assumi a igreja aqui com 23. E quando a gente vai dar um conselho, a gente busca sempre dar o pior conselho ou o melhor conselho. O que vocês acham, gente? Óbvio. Então elas deram bons conselhos para Lara. E o que eu disse para ti, né, Lara? Que tudo que tu ouvir aqui, e digo isso para todos os jovens e adolescentes, tudo que vocês ouvirem aqui, dos líderes que tem aqui, sigam, porque mal não vai fazer. Isso é que nem comer salada, entendeu? Mal não faz, né? É ou não é? Come aquela cenoura, o brócolis, come aquele alface, come, porque mal não. Eu nunca vi alguém passar mal porque comeu salada, já viu? Passa mal, come um pudim, claro, come inteiro, né? Passa mal, mas já viu alguém dizer assim: ah, tô mal hoje, porque tu comeu salada? Já viram não? Ah, hoje eu tô cheio, porque tu comeu? Só carne, é ou não é? Tem uns que comeram carne hoje, né? Estão cheios aqui. Entende, gente? Ninguém passa mal comendo salada, hoje eu tô intoxicado de fruta. Não tem isso, gente. É ou não é? É ou não é? Por que a gente ficou ali, dezembro é um troço assustador. Come, parece o Pac-Man, lembra? A gente passa o dezembro assim, né? Semana por semana, é ou não é? Tu vai indo e come, parece que não vai parar nunca mais. Eu iniciei dezembro com 95 quilos bem distribuídos. Terminei com 98 e alguma coisa. Mal distribuídos. Entendeu? Mas já estou com 97. E estava pensando, essa semana, porque eu tenho uma facilidade de emagrecer. Glória a Deus por isso. Ah, eu não tenho. Tem um monte de coisa que eu até, né? Eu tenho azia, tu não tem. Então, refluxo na verdade. Entende? Então cada um com seus problemas, né? Conselho é assim. Pode seguir. Porque alguém da parte de Deus, que busca um pouco de Deus, que tem um pouco de bem no coração, não vai dar um conselho ruim. E se eu fosse então falar para vocês, dar um conselho, vamos obedecer mais aquilo que a gente já sabe da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa.
Aí você vai, eu fui lendo, né, Abraão. Fui lendo os capítulos de Abraão. E é interessante que Deus vai falando com ele, vai falando com Sara. E Deus vai falando, e Deus vai falando. Só que o seguinte, gente. Deus não iria falar com Abraão de novo, se ele não tivesse obedecido a primeira vez que ele ouviu uma direção da parte de Deus. Estão entendendo? Ele ouviu: Abraão, sai da onde tu está. Ele partiu, ele saiu, ele obedeceu. E aí você vai ver, Deus continua falando com Abraão. Ai, Cássio, Deus não fala mais comigo. O que ele te orientou a fazer, você fez? Pensa comigo, você fez? A última vez que você ouviu a voz de Deus, o que ele te disse para fazer? Você fez? Porque se você não fez, possivelmente ele não vai falar uma outra coisa. Talvez ele esteja falando a mesma coisa. Então a nossa fé, ela se manifesta na nossa obediência. Não é no que eu conheço de Deus. Não é orando em outras línguas. Não é. A nossa fé se manifesta na obediência. E se Abraão não tivesse saído, o plano de Deus para a vida dele não teria continuado. Você interrompe o plano de Deus quando você não obedece aquilo que Ele te orienta. E o que eu mais carreguei comigo dessa palavra, gente, do praticar, essa palavra de Mateus 7, é que nós não precisamos nos preocupar com as promessas, apenas com aquilo que Deus está nos orientando a fazer. Amém? Não precisa te preocupar com a promessa. E a Bíblia diz que as promessas de Deus são riquíssimas, que as promessas de Deus são grandiosas, que as promessas de Deus são muito grandes, que Ele que sabe que os pensamentos que tem a nosso respeito, e que se a gente se agrada do Senhor, Ele concede o que deseja o nosso coração. Olha que coisa mais maravilhosa. E que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E que se nós ouvirmos aquilo que Ele diz, Ele vai nos fazer comer o melhor dessa. Gente, as promessas de Deus são maravilhosas, são grandíssimas. E às vezes a gente fica tentando fazer com que as promessas de Deus, elas alcancem a nossa vida. Talvez você chame sobre bênçãos de Deus. Mas entenda que as promessas de Deus são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E para que as promessas se cumpram, a gente não precisa fazer nada da nossa parte. Não é que nem o trabalho, que a gente tem que dar resultado. No trabalho a gente tem que dar resultado para ter resultado, sim ou não? Ok, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Com Deus nós não temos que trabalhar. Escuta isso. Com Deus você não tem que se esforçar. Com Deus o que nós temos que fazer é obedecer. Se Deus disser para você perdoar, perdoe. Se Deus disser para você ajudar, ajude. Se Deus disser para você doar, faça o quê? Doe. Se Deus disser para você servir, faça o quê? Sirva. Se Deus disser para você sair, faça o quê? Se Deus disser para você deixar, faça o quê? Deixe. Vocês entendem, gente? Isso vai fazer com que a sua vida, não só o ano, mas com que a sua vida, aos olhos de Deus, ela comece a se mover de uma forma diferente. Ela comece a andar de uma forma diferente. Tudo que você fizer em cumprimento da palavra, em obediência a Deus, quem ganha é você.
Quem ganha é você. Quem sai ganhando é você. Então o nosso papel é obedecer. Deus disse para Abraão: Abraão, sai. Abraão saiu. E olha só, eu não sei agora em números, não lembro agora, mas quantos anos faz que Abraão, e nós estamos falando aqui de quem? Abraão. Jesus é da linhagem de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, a promessa de Deus para Abraão: fica tranquilo, eu vou abençoar quem te, e eu vou amaldiçoar quem te, fique em paz. Eu estou contigo. A mulher de Abraão estéril, mas isso aqui dá uma outra pregação. Deus diz: eu vou fazer de ti uma grande e poderosa nação. Olha que coisa mais tremenda. Será que Abraão tinha um sonho de ser pai? Tinha ou não tinha, gente? Muito. Será que Sara tinha o sonho de ser mãe? Muita. Com certeza ela tinha. E foi na obediência a Deus. E é tão incrível, gente. Eu queria ter mais uma hora aqui hoje. É tão incrível que Deus dá a palavra, ele sai, Deus diz, eles ficam pensando. E aí Sara tem aquela infeliz ideia de dizer o seguinte: Abraão, daqui não sai nada. Isso era uma coisa muito comum, tá? Eles terem filhos com as servas, tá? Não era uma coisa, a gente olha assim, que coisa louca, né? Na nossa cultura hoje. Mas não era uma coisa absurda na época. E aí ele vai lá e tem o filho com a concubina, e Deus vem e diz para ele: Abraão, eu vou te dar um filho cabeçudo. E aí Abraão disse: mas não dá, eu já tenho um filho, ele fala, né? Eu já tenho um filho aqui, com a minha serva. Não estou falando de Ismael, vou te dar um filho. Eu vou te dar um outro filho. E aí Deus fala com ele. E aí diz que Eva, da onde Eva? Tá aí tia Eva não? Tá aí tia Eva? Cadê tia Eva? Tá aí tia Eva, viu? Lembrei de ti agora. Sara. A Sara tá aí não? Não veio? Não. Tem Sara aí hoje não? Não? Aí Sara está escutando, né? Escutando atrás da porta. Na verdade ela era para ela ter ido junto, ela não foi, mas ficou aqui, ó. A Bíblia diz isso. E daí Deus fala de novo: não, eu vou dar um filho com Sara. E Sara, ela ri. A Bíblia diz que ela ri. E Deus viu e falou: que tu tá rindo aí atrás da porta? Ela: não tô rindo. Não, é louco, gente, que o ser humano é tudo igual, né? O que tu tá rindo aí atrás? A Bíblia diz isso, né? Sabe o que é mais legal da Bíblia? A Bíblia não esconde os defeitos do povo de Deus. Não esconde. Que Sara ri. Aí Deus diz: por que tu está rindo? Ela diz: eu nem estava rindo. Ela diz: eu não estava rindo. Não, tu riu. Tu riu que eu vi. Deus falou para ela: pois eu vou te dar um filho, Abraão. Aí Abraão disse: mas a Sara já passou o tempo, né, do costume das mulheres. Eu já estou velho. Ele tinha 99, ela 90. Ele era 9 anos mais velho que ela. Ele disse: a pipa do vovô não sobe mais. Foi isso que ele disse para Deus, vocês entenderam? Ele disse para Deus isso: Deus, o negócio não, e não tinha o azulzinho. Já pararam para pensar? Abraão diz isso para Deus, tanto que ele diz, só que ele diz uma palavra bonita: o meu corpo já está amortecido. Ele fala isso. Tem uns que já estão também, mas fica em paz, tá? Só Jesus, tá? Meu corpo já está amortecido. Não funciona, Deus. Abraão, eu estou dizendo, eu vou te dar um filho com... Posso partir para a 5ª série aqui? Não? Não, né? Pensa Abraão olhando para Sara, Sara para Abraão, só pelanca, né? Vamos? Deus disse. Ei, tu riu, né? Sem vergonha.
Vocês conseguem entender? 99 e 90, gente. Tem uns que com 49, 50 já não estão se vendo. Vocês entendem? Vocês imaginam agora bobice, eu falei que era bobice, mas tenta ir lá. Deus deu, filho. Deus deu. Deus disse, a grande questão, Abraão, que tu não teve o filho ainda, é porque não está no tempo determinado, a Bíblia diz. Sabe por que tem algumas respostas que você não teve? Porque ainda não está no tempo determinado. Tem coisas que ainda não estão no tempo determinado. Deus já disse para você. Quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem uma palavra da parte de Deus que ainda não se realizou e você tem orado por ela? Levanta a mão para mim. Você tem uma palavra da parte de Deus que ainda não se realizou. Então eu digo isso para você aqui nessa noite. Você quer erguer a mão lá, aqui, ainda não está no tempo. Não é eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Deus disse para Abraão, Abraão, tu não é pai ainda. Sara ainda não engravidou, porque ainda não está no tempo determinado. A gente não precisa dar uma mão para Deus. Escuta isso aqui e eu vou encerrar. Para as promessas, Cássio, para as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, você não precisa fazer nada da sua parte. Isso que eu quero que você guarde hoje. Você precisa obedecer a Deus naquilo que talvez você não está obedecendo. Eu gosto dessa parte aqui, gente. Que bom que tu botou, Kevin. Que bom que tu veio. Eu gosto demais disso aqui. Porque eles riem, né? Abraão acha que não vai dar. E Deus diz assim, aliás, o servo de Deus que está ali com eles diz assim, existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa na sua vida que seja difícil para o Senhor? Não. É que ainda não está no tempo. Tanto que ele diz, não vai ser agora. Eu voltarei a ti no tempo determinado. Ano que vem. E Sara terá um filho. Agora coloca, eu acho que é 17:1. Quando Abraão tinha 90 e quantos anos, gente? Apareceu-lhe o Senhor e disse, não tinha vindo o filho ainda, eu estava lá no 18, né? Não tinha o filho lá no 18 ainda. Apareceu-lhe o Senhor e disse, é tão tremendo que quando a gente está em obediência a Deus, Deus vai confirmando a palavra, pastor Ronaldo, que ele já deu. Deus chama Abraão, Abraão sai. Abraão vai indo, vai obedecendo, vai caminhando, vai obedecendo, caminhando e obedecendo, caminhando e obedecendo. E é o que o Senhor vem e reforça para Abraão. Abraão, não te esquece que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu posso todas as... Só fala o seguinte, anda na minha presença, anda comigo. E seja íntegro, e seja inteiro, seja total, não seja parte, não seja em parte, seja tudo. Olha a palavra que Abraão recebe. Vocês estão entendendo a palavra? Amém ou não amém? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Só fala o seguinte, anda na minha presença e faz o que eu estou te dizendo. Anda na minha presença e seja inteiro. Não seja em parte, seja um todo. Ama a Deus com o coração, alma, entendimento e força. Ama a Deus com o teu tempo, com as tuas emoções, mas com o teu corpo, com o teu bolso. Ama a Deus com todas as áreas da tua vida, com o teu compromisso, com a tua dedicação. Anda na minha presença de forma inteira, o íntegro é inteiro.
E aí você vai ver, Abraão, que eu sou o Deus todo poderoso, e o tempo passa, e o filho não vem, e Deus vai lá e diz para ele: Abraão, existe alguma coisa difícil para mim? Não tem. Não há nada que seja impossível para Deus, porque Ele é o Deus todo poderoso. Que a gente possa nesse ano obedecer mais a Deus, andar mais na presença de Deus e ser mais inteiro. Amém? Vamos colocar de pé.